sei que parece que a aura desse canal está assim extremamente negativa e pesada, abordando temas sempre assim muito delicados, mas eu te prometo que os próximos vídeos virão para acalentar o seu coração, que vai ser assim gostosinho de assistir. Mas na situação em que nós estamos hoje, nesse dia 12 de agosto, eu acho que é isso sim, de acordo com o meu planning. Hoje nós estamos vivendo uma situação muito crítica e eu, uma pessoa como decidiu se posicionar a respeito de tudo enquanto criadora de conteúdo e que poderia te influenciar e que quer abrir aí, né, as portas do diálogo e fazer as pessoas pensarem que talvez a gente ouve pessoas falando e começa a pensar em coisas que provavelmente não teria pensado se você não tivesse ouvido essa pessoa, vulgo eu, ou outra pessoa que fala do mesmo assunto e tem uma posição, tem uma opinião oposta à minha. Enfim, nós precisamos conversar sobre coisas importantes, sobre entretenimento, sociedade, política e porque isso tudo envolve a nossa vida. E a pauta de hoje que eu não poderia postergar, estou aqui modificando todo o meu planejamento de subir os vídeos, é sobre a taxação em 12% em cima dos livros. Se você não acompanha, né, o mundo literário, as notícias políticas, não está sabendo desse absurdo, de verdade seja dita, é um absurdo. O nosso governo está propondo retirar a isenção tributária dos livros. Meus amigos, num país onde as pessoas não leem, as pessoas não têm o hábito da leitura, estão querendo reduzir ainda mais o acesso à literatura. Desses livros aqui, sim. Aí você me pergunta, Jana, mas por que você está preocupada? Isso são só histórias. Não são só histórias. A literatura está diretamente ligada à formação dos indivíduos, diretamente ligada à educação. Tudo que eu sou hoje, tudo que eu aprendi, né, do meu senso crítico, se eu colaboro com a minha sociedade, na minha capacidade de me colocar no lugar do outro, eu sou extremamente grata aos livros. Livros não são meros passatempo, não é só isso. E hoje eu vi um Twitter, eu vou deixar o print aqui para vocês, que mexeu no meu ponto fraco. Gente, é a maior realidade. E por que isso mexe no meu ponto fraco? Porque talvez você que não tenha vivenciado a realidade de uma periferia, não veio de uma periferia, você não tenha discutido a respeito desses assuntos, mas é muito comum para mim discutir a respeito das oportunidades que o pobre, o preto, o favelado não tem, exatamente por não ter acesso à educação. E uma das saídas, uma das escolhas é a criminalidade. Quem vem de fora, por convenção, determina que escolher a criminalidade é uma questão de caráter. Talvez, já que tem muito graduado aí, muitas pessoas elitizadas, né, que vêm de famílias nobres, que também cometem crimes, são traficantes, mas, gente, o maior índice de criminalidade está nas favelas. E dentre as discussões que eu tenho, né, dos diálogos, das reflexões que eu faço, sozinha ou com outras pessoas que vivenciaram as mesmas realidades que eu, é unânime, gente. Se a gente tivesse acesso a uma educação de qualidade que proporcionasse melhores oportunidades, a criminalidade continuaria sendo uma escolha, mas não seria a melhor delas. Porque acreditem se quiser, a criminalidade, a escolha de se envolver com crime, para muitos jovens, é a perspectiva de uma vida melhor. Ah, mas você tá querendo justificar? Você tá passando pano para criminoso? Não, meu amor. O que eu estou tentando construir aqui é que a educação é a base para a formação de indivíduos que possam ter uma perspectiva de vida, enxergar um futuro. Muitos jovens, pobres, pretos, favelados, que se tivessem a oportunidade de estudar, se tivessem a oportunidade de terem acesso a livros que fossem incentivados a isso, estariam numa vida totalmente diferente. Se o pobre tivesse acesso a uma educação que o rico tem, que se a gente tivesse uma educação, uma base que proporcionasse os mesmos direitos a todos, controlar a criminalidade seria muito menos difícil. Você deve estar pensando, ah, Jana, mas você é preta, você é uma mulher preta,
pobre e favelada e tá aí com uma estante de livros atrás de você. Por que você não escolheu a criminalidade? Mesmo sendo pobre, preta e favelada, você teve esse privilégio, acesso a uma educação. Agora a gente vai entrar num assunto muito delicado, que eu vou te explicar esse meu privilégio e o que tem por trás dele. A minha mãe é empregada doméstica e para que eu já entrasse no ensino fundamental alfabetizada, eu entrei no ensino fundamental já sabendo ler. Infelizmente eu não posso dizer que é um motivo de orgulho, porque por trás disso a minha mãe teve que morar num porão de favor. E o salário dela era para me sustentar. E quando eu cheguei no ensino médio, eu tinha mudado para uma outra cidade e voltei a morar em Belo Horizonte quando eu já estava com idade para entrar no ensino médio. E eu cheguei na cidade já com as matrículas, o período de rematrícula já tinha finalizado. Minha mãe teve que fazer o corre dela para eu não perder um ano letivo, para eu não ficar atrasada nos meus estudos. Infelizmente, na minha região não tinha escola disponível com alguma vaga para poder me aceitar. Então, o único lugar que tinha vaga, que minha mãe teve que pedir uma carta da Secretaria da Educação para poder apresentar na escola. Não foi simplesmente chegar lá e me matricular. Teve que pedir uma autorização para poder me matricular nessa escola e era em outro bairro, do qual eu tinha que pegar ônibus para poder estudar. E minha mãe trabalhava nessa época, que foi de 2007 a 2009, trabalhando de domingo a domingo para poder pagar a minha passagem, para eu poder ir para a escola. No trabalho fixo da minha mãe, fazendo bicos, vendendo férias, para que eu pudesse ter uma educação numa escola que, inclusive, era muito natural. Enquanto eu estava assistindo uma aula, eu olhar para o lado e ver jovens da mesma idade, que deveriam estar sentados do meu lado, correndo um atrás do outro, armados para acertar contas. Isso era natural. Todo mundo olhava e seguia a vida. Você acha que isso é privilégio? Enfim, gente, isso tudo para implorar. Defenda o livro, não aceite essa situação sentado sem fazer nada. Está rolando uma petição abaixo-assinado para a gente se manifestar contra esse absurdo. E eu vou deixar o link aqui no box de descrição desse vídeo para você ir lá assinar. Literatura é entretenimento? É. Literatura é passatempo? É. Mas literatura é educação. Então reflita sobre tudo isso que eu falei aqui com vocês. Espero que vocês contribuam com esse abaixo-assinado e compartilhem também nos seus grupos de WhatsApp, com as pessoas nas suas redes sociais. E aguarde os próximos vídeos, Esperamos ter mais boas notícias por aí, porque 2020 não tá fácil. Um beijo pra vocês, desejo um ótimo restinho de semana e a gente se vê nos próximos vídeos. Tchau, tchau.